Os 6 melhores alimentos para o cérebro, segundo uma professora pesquisadora de Harvard. Olha o tamanho desse texto para você que me ouve na academia, ouça com atenção, e para você que está assistindo, eu peço que leia comigo neste exato momento que eu troco a tela. Vamos lá. Por Cecília Barria, da BBC News Mundo. Há alimentos que podem melhorar o humor, aguçar a memória e ajudar o cérebro a funcionar com mais eficiência. É o que argumenta uma Naibo, pesquisadora nutricional e professora da Escola de Medicina da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. A saúde mental e a alimentação estão ligadas da mesma forma que o cérebro e o intestino, numa relação que tem consequências importantes para o corpo. Ela explica que uma das bases biológicas para entender essa relação tem a ver com o fato de que o cérebro e o intestino se originam das mesmas células embrionárias e permanecem conectados à medida que o ser humano se desenvolve. Eles se comunicam em ambas direções enviando mensagens químicas. Entre 90% e 95% da serotonina, do neurotransmissor responsável com a regulação do apetite e outras funções, é produzida no intestino. Vamos lá. Se a alimentação não for saudável, o intestino pode ficar inflamado e sofrer as consequências de uma alimentação inadequada. Isso pode influenciar no desenvolvimento da ansiedade, desatenção e doenças como a depressão. Assim, quanto mais você cuida da alimentação e do seu intestino, mais você cuida da saúde mental, já que existe, abre aspas, já que existe uma ligação direta entre alimentação e humor, diz a especialista em entrevista à BBC News Mundo, serviço espanhol da BBC. Naidu, diretora de psiquiatria nutricional e de estilo de vida do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, diz que sempre amou comida e culinária. Vinda de uma família de médicos, ela conta que sempre buscou uma abordagem científica para as coisas que achava atraentes. Quando estudou medicina, percebeu que não havia formação suficiente em nutrição e, quando se especializou em psiquiatria, ficou claro que mais pesquisas eram necessárias para estabelecer as conexões entre alimentação e saúde mental. Olha que importante, abre aspas. Esse é um campo emergente que está começando a se expandir, fecha aspas, diz ela. Em outubro de 2022, a especialista conversou com a BBC sobre os benefícios da vitamina B para o cérebro jovem e saudável, especialmente a B12, B9 e B1. Agora, a psiquiatra fala sobre a seleção de alimentos que considera benéficos para o humor e fortalecer o poder cerebral. 1. Especiarias. As especiarias são conhecidas por suas propriedades antioxidantes. Algumas, como a curcuma, têm efeitos benéficos na redução da ansiedade. A curcumina, o ingrediente ativo da cúrcuma, pode diminuir a ansiedade, alterando assim a química do cérebro e protegendo o hipocampo. Outra especiaria que a psiquiatra gosta muito é o açafrão. Explica a Naible, que o açafrão tem efeitos sobre o transtorno depressivo grave. Estudos demonstram que consumir açafrão reduz significativamente os sintomas do paciente afetado pelo distúrbio. No Brasil, a cúrcuma é popularmente chamada de açafrão da terra. O verdadeiro açafrão, tratado como iguaria, é outro, extraído do pistilo da flor da espécie Crocus sativus. O açafrão é um ingrediente internacionalmente reconhecido por ser caro e ter propriedades antioxidantes. 2. Alimentos fermentados. Existe uma grande variedade de alimentos fermentados. Eles são feitos combinando leite, vegetais ou outros ingredientes crus com micro-organismos como leveduras e bactérias. O mais conhecido é o iogurte natural com culturas ativas, mas também existem outros como o chucrute, kimchi e kombucha. O que eles têm em comum são fontes de bactérias vivas que podem melhorar a função intestinal e diminuir a ansiedade, segundo a especialista.
Alimentos fermentados podem fornecer vários benefícios cerebrais. Uma análise de 45 estudos de 2016 mostra que os alimentos fermentados podem proteger o cérebro, melhorando a memória e retardando o declínio cognitivo, aponta especialista. O iogurte rico em probióticos pode ser uma parte protetora poderosa da dieta, acrescenta Naidoo, mas não o iogurte que é submetido a um tratamento com calor. 3. Nozes. Os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes dos ácidos graxos ômega 3 nas nozes são muito promissores para melhorar o pensamento e a memória. Por outro lado, as nozes têm gorduras e óleos saudáveis que nosso cérebro precisa para funcionar bem, juntamente com vitaminas e minerais essenciais, como o selênio da castanha do Pará. Naidoo recomenda comer 1/4 de xícara por dia como complemento de salada ou vegetais. Elas também podem ser misturadas com granola caseira ou frutas secas, porque essas combinações são mais saudáveis do que as disponíveis comercialmente, e geralmente são ricas em açúcar e sal. 4. Chocolate amargo. O chocolate amargo é uma excelente fonte de ferro, que ajuda a formar o revestimento que protege os neurônios e ajuda a controlar a síntese de substâncias químicas que influenciam o humor. Uma pesquisa realizada com mais de 13 mil adultos em 2019 descobriu que as pessoas que comem chocolate amargo regularmente têm um risco 70% menor do que apresentar sintomas depressivos. O chocolate amargo também contém muitos antioxidantes e é altamente benéfico. Quinto, abacates. Com quantidades relativamente altas de magnésio, importante para o funcionamento do cérebro, os abacates são outras fontes de bem-estar, aponta a especialista. Existem inúmeras análises que relacionam a depressão à deficiência de magnésio. Olha a importância. Vários estudos de caso em que os pacientes foram tratados com uma dose entre 125 e 300 miligramas de magnésio mostram que uma recuperação mais rápida do que mais rápida do transtorno depressivo. Abre aspas. Adoro misturar abacate, grãos de bico e azeite como uma pasta saborosa em torradas integrais ou como molhos para vegetais recém-cortados. Conta a médica. Último e sexto. Vegetais de folhas verdes. Os vegetais de folhas verdes, como a couve, fazem diferença na saúde, explica a especialista. Embora não seja uma informação muito conhecida, a verdadeira é que os vegetais de folhas verdes contêm vitamina E, caroteioides e flavonoides, nutrientes que protegem contra a demência e o declínio cognitivo, diz Naidoo. Outro benefício desses alimentos é que eles são uma grande fonte de folato, uma forma natural da vitamina B9 importante na formação de glóbulos vermelhos. A deficiência de folato pode ser a base de algumas condições neurológicas. É por isso que essa vitamina tem efeitos benéficos no estado cognitivo e importante na produção de neurotransmissores. As verduras como espinafre, a selga e folhas de dente de leão também são excelentes fontes de ácidos fólicos, acrescenta a especialista, e este foi às 6, segundo a BBC, no BBC Brasil, mas com a BBC World, os 6 melhores alimentos para o cérebro, segundo uma pesquisadora de Harvard. Muito obrigado a todos.